Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o sorteio que aconteceu no Museu do Futebol sobre o Campeonato Paulista de 2026. Muitas mudanças no campeonato por conta do calendário do ano que vem. Você vai entender que é um estilo meio que Champions League que vai funcionar, porque teremos apenas 11 datas para o Paulistão do ano de 2026, mas você vai ficar sabendo como funcionou toda essa temática aqui no Quatro Maiores agora. Mas antes eu já peço para você já deixar o like maroto, como diz o meu filhão aí, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações. Nós vamos começar falando aqui de algumas inovações dentro do Campeonato Paulista que foram feitas em 2025 e que se estenderão a todos os jogos do Paulistão, tá? Então, nós vamos começar falando o seguinte, da multiball, tá? O que é a multiball? São 15 bolas em campo, né? Uma bola no centro do campo e 14 bolas espalhadas ao redor, como você vê o desenho, 5 de cada lado e 2 no fundo dos gols, com 10 gandulas, tá? Além disso, nós teremos também aí o sistema de VAR semiautomático, tá, gente? A partir das quartas de final. Então, já nas quartas de final, teremos o VAR semiautomático. E dessa forma, o regulamento ficou assim, para você entender, tá? Times do mesmo pote se enfrentam. Cada grande se enfrenta no grupo, com mais 2 times do pote B, mais 2 times do pote C e um time do pote D. Tá? O mesmo vai acontecer para os outros potes, tá? Foi dividido em 4 potes. Dessa forma, serão aí os pontos corridos, tendo 8 primeiros se classificando às quartas de final em jogo único. Os 2 últimos serão rebaixados. Os 4 vencedores das quartas de final fazem a semifinal em jogo único e depois os 2 vencedores da semifinal fazem a final em jogo único. Por que tudo isso? Porque só teremos 11 datas. Mas eu vou explicar ainda melhor para vocês quando vocês verem aqui o sorteio, como foi feito, né? Vocês entenderão. Mas a temática básica é essa, né? Nós temos 16 times divididos em 4 potes de A a D, tá? E desses 16 times, cada um fará 8 jogos. Importante lembrar isso. Lembrando que os potes foram separados ali de tal maneira, conforme aí os 4 maiores, né, que é São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, você vai ver já no pote A, e o restante pela classificação do campeonato do ano passado, mais os 2 que subiram. Mas a temática você vai entender. Importante você entender que vai funcionar como depois da classificação, que teremos aí a classificação enfrentando aí o primeiro enfrentando o oitavo, o terceiro enfrentando o sexto, o quarto enfrentando o quinto e o segundo enfrentando o sétimo. Chamei ali as quartas de jogo A, B, C e D, né? E aí as semis serão ali o vencedor de A contra o vencedor de D, o vencedor de B contra o vencedor de C, e aí eu chamei esses jogos de semifinais ali de E e F. E na final nós teremos o vencedor do E contra o F, lembrando que será somente um jogo. A Federação Paulista acha que consegue aí fazer 12 datas, vai negociar com a CBF, mas eu acho difícil. Em princípio, serão 11 datas inegociáveis até janeiro do ano que vem. Vamos ver o que a Federação Paulista vai tentar fazer. Então agora eu vou falar como ficaram os potes e como ficaram os jogos dos seus times, tá? Porque não são basicamente chaves, tá? Eles separaram em 4 potes e aí tem a dinâmica de sorteio que eu vou apresentar para vocês. Então o pote A ficou assim, ó: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Aí no pote B, na corzinha verde aí, temos o Red Bull Bragantino, o Mirassol, o São Bernardo e o Novo Horizontino. No C, nesse verde mais escurinho aí, o Guarani, Ponte Preta Velo Clube e a Portuguesa. E no pote D, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Noroeste, o Capivariano e o Primavera, que são os 2 novatos do campeonato.
E aí a dinâmica, para você entender agora, dos jogos dos times, tá? Então, os jogos dos times do pote A aqui, ó, a gente vai ter aqui Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. E aí eles vão se enfrentar entre si. Então, no pote A, 3 times aqui, que seriam aqui Palmeiras, São Paulo e Corinthians, enfrentam o Santos. E assim segue. E aí foram sorteados 2 times do pote B para enfrentar o Santos e 2 times do pote B para enfrentar o Palmeiras e o São Paulo e o Corinthians. Lembrando que aqui só poderão enfrentar 2 times dos grandes, os times do pote B, tá? O mesmo consiste para o pote C e no pote D, que é o pote que seria de times mais fracos, para enfrentar o pote A, terá apenas um representante. Para manter o equilíbrio, nos grupos B e C, tá, que eu estou passando aí, a dinâmica é ao contrário, tá? Então, no B, eles fazem ali dentro do próprio grupo os 3 times, pegam 2 do pote A, 2 do pote D, que é o mais fraco, e 1 do pote C, que são os potes medianos, né? B e C. E aí, o mesmo acontece para o pote C. Ele pega 2 do A, 2 do D e 1 do B, tá? E já no D, é o inverso lá do primeiro, né? Então, tem os times mais fracos ali do pote D, são 3, pega 2 do B, 2 do C e apenas 1 do A, tá? Vocês entenderam aí, estão entendendo a dinâmica? Isso foi a dinâmica do sorteio, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como ficou o sorteio e os jogos de cada time, dos 16 times, começando especialmente aí pelos times dos 4 maiores, que são os times do pote A, tá? Então, para você ficar bem claro aí com o amigo do canal, começamos aí pelos jogos dos times do pote A. O sorteio ficou assim, ó. O Santos enfrenta Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bragantino, Novo Horizontino, Guarani, Velo Clube e o Noroeste, tá? Aí nós temos ali o Palmeiras, que vai enfrentar o São Paulo, Corinthians e o Santos, o Mirassol e o Novo Horizontino, o Guarani, a Portuguesa e o Botafogo. O São Paulo, por sua vez, enfrenta o Corinthians, o Santos e o Palmeiras, o Mirassol e o São Bernardo, a Portuguesa e a Ponte Preta e o Primavera. O Corinthians enfrenta o Santos, Palmeiras e São Paulo, além do Bragantino, São Bernardo, Velo Clube, Ponte Preta e o Capivariano, tá? Então, gente, esses os jogos dos 4 grandes aí que eram do pote A. Então, conforme a dinâmica, foi esse o sorteio. Agora eu vou falar os jogos dos outros 12 times de forma sequenciada, um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar tão grande. E se você tiver dúvida para ver o seu time de coração quem pega, você pausa o vídeo, dá uma olhada e depois segue o vídeo, tá bom? Então vamos lá para os jogos dos times do pote B. Então ficaram assim, ó, no pote B. O Bragantino vai enfrentar aí o Novo Horizontino, São Bernardo e Mirassol, Santos, Corinthians, Noroeste, Botafogo e Velo Clube. O Novo Horizontino pega Mirassol, São Bernardo e Red Bull Bragantino, Santos, Palmeiras, Botafogo, Primavera e Guarani. O Mirassol pega São Bernardo, Novo Horizontino, Red Bull Bragantino, Palmeiras, São Paulo, Primavera, Capivariana e Portuguesa. O São Bernardo enfrenta Mirassol, Novo Horizontino e Red Bull Bragantino, São Paulo, Corinthians, Noroeste, Capivariano e Ponte Preta. Agora, os jogos dos times do pote C. O Velo Clube pega o Guarani, Ponte Preta e Portuguesa, Santos, Corinthians, Noroeste, Botafogo e Red Bull Bragantino. O Guarani pega Portuguesa, Velo Clube, Ponte Preta, Santos, Palmeiras, Botafogo, Primavera e Novo Horizontino. A Portuguesa pega Ponte Preta, Velo Clube, Guarani, Palmeiras, São Paulo, Primavera, Capivariano e Mirassol. A Ponte Preta pega o Guarani, Velo Clube, Portuguesa, São Paulo, Corinthians, Noroeste, Capivariano e São Bernardo.
E agora os jogos aí dos times do pote D. O Noroeste pega Botafogo, Primavera, Capivariano, Red Bull Bragantino, São Bernardo, Velo Clube, Ponte Preta e Santos. O Botafogo pega Primavera, Capivariano, Noroeste, Red Bull Bragantino, Novo Horizontino, Velo Clube, Guarani, Palmeiras. O Primavera vai enfrentar Capivariano, Noroeste e Botafogo, Grêmio, Novo Horizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e São Paulo. E fechando aí, o Capivariano enfrenta o Noroeste, Botafogo e Primavera, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Corinthians. Esses aí, todos os jogos, tá, do Campeonato Paulista de 2026 na primeira fase, que, como eu disse, vai funcionar como uma Champions. Cada um com 8 jogos, pontos corridos, somou do primeiro ao oitavo. Primeiro pega o oitavo, segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto, e depois o chaveamento até a final. Lembrando que o time de melhor campanha, se ele conseguir chegar até a final, fará os 3 jogos de quartas de final, semifinal e final em casa. Os jogos nas ordens ainda e datas não foram definidos, apenas o sorteio. Transmissão também ainda não foi definido e não divulgaram a premiação. Então, assim que tivermos todas essas informações, claro que o amigo do canal será informado. Quem será o campeão de 2026? Comenta aí com a gente. E o que você achou? Qual time tem os jogos mais difíceis dos 4 maiores times de São Paulo? Comenta com a gente. Se você gostou, hein? Deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço, até mais.